Deus falava ao meu coração que a disponibilidade é mais importante que a capacidade. E isso mexeu muito comigo. Aí eu comecei a lembrar do povo da Bíblia, inclusive o Senhor Jesus, que a frase que mexia com o coração do Pai era: eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu comecei a fazer a palavra, comecei a discorrer a palavra, até que Deus me interrompeu. De que forma que Deus me interrompeu? Usando a pastora. E eu fazendo a palavra, entendendo que a disponibilidade é mais importante que a capacidade, e eu sou capacitado para ser marido. Mas ser capacitado somente para ser marido e não ter disponibilidade de nada vale. E a minha esposa escreve para mim algo que há 8 anos nós viemos sonhando, que é comprar um pastel. Vou fazer um merchandise agora. Comprar um pastel lá na Alfa. Dali de casa e de volta deu 18 quilômetros. Eu na hora pensei nos argumentos que eu ia dar para ela. Que era muito longe, já era 8:30 da manhã. E Deus falou enfático para mim: se tu não for, pare com essa palavra agora. E aí ela entendeu, que sabe, está entendendo agora, não sei se a pastora está aí. Foi o que eu respondi para ela: sim, amor, eu vou. E ela: tá bom, começou a fazer os comentários. Eu disse: ok. Peguei meu carro, como nunca fiz, não argumentei nada. Entrei no carro e saí lá do outro lado da cidade. Eu moro perto do aeroporto e o posto Alfa é lá perto do shopping. Trânsito, e lá estava eu. E Deus falando: é isso aí, meu filho. Tu quer falar sobre disponibilidade? Seja disponível. Tu quer falar sobre prosperidade? Seja fiel. Tu quer falar sobre caráter? Seja um homem do bem. E assim por diante, Deus falando comigo. Beleza, cheguei em casa tal, e já era 9:30 da manhã quando eu cheguei em casa. Aí tá ali no grupo, aquela zoação ali no grupo dos 12 e tal, a pastora colocou lá. E eu, quando eu prometo as coisas, eu tenho que lembrar que Deus me cobra, mesmo que as pessoas não me cobram. Aí aparece lá, a Rosângela põe lá, e aqui a Vitória foi nos pênaltis, não sei do que lá, o Joãozinho jogando bola. E um dia eu disse pro Joãozinho que eu ia assistir ele treinar, como disse pro Davi, que um dia também vou ver ele treinar, jogar. Lá do outro lado, lá no São Cristóvão, lá para cima, mais uns 8 quilômetros longe de casa. E Deus disse: se tu não for ver esse menino treinar, você para a palavra agora. E eu comecei a mandar para as Rosângela: Rosângela, qual é o próximo jogo? Daqui 15 minutos. Meu Deus, Rosângela, não vai dar, eu não consigo. Em 10 minutos eu tenho um compromisso que eu não consigo sair. Tá bom, tá, vem aí. Pastor, atrasou, vai ser daqui 1 hora. Digo: mamãe, Senhor. Tá bom, me troquei de roupa. E lá fui eu cumprir com a minha palavra e o que Deus me pediu, e Deus estava me capacitando para mim poder pregar. Eu estava sendo disponível a Deus. E fui lá fazer o que eu amo. Fui lá, já fui técnico do João, já dei conselho, já torci junto com o Vilmar lá, sofremos junto, e vivi lá, e fiquei lá até 11. Bom, cheguei em casa, peguei a palavra de novo e disse: Deus, e agora? Agora você está aprovado. Agora você pode falar que disponibilidade é mais importante que capacidade. Aplauda o Senhor. E é por isso que eu vou pregar para vocês então, porque Deus me capacitou para isso. Eis-me aqui. A disponibilidade é mais importante que a capacidade. 1 Samuel 3:4 diz: então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Quer dizer, ele poderia dizer: eu não estou preparado, eu sou uma criança, mas estou disponível. Para Deus mais vale o disponível do que o preparado. De preparado a igreja está cheia, mas de disponível está pouco. Deus vai falar muito com essa igreja hoje. E Samuel foi brilhante. Samuel se preparou, se tornou um grande profeta preparado, porque sempre disse a Deus: eis-me aqui. Nunca recuou. Isaías 6:8
O profeta disse: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe Isaías não era o mais preparado, mas ele se tornou o grande profeta Isaías, porque ele talvez não estava preparado, mas ele estava disponível. Essa semana um grande jogador de futebol deu uma entrevista dizendo: eu preciso de um clube, senão o Lancelotti não vai me chamar para a seleção, porque eu estou preparado, eu sou um grande jogador, mas se eu não estiver num clube não vale, eu não estarei disponível para a seleção. Ele precisa agir, senão ele não vai ser chamado. Hebreus 10:7 fala uma palavra de Jesus. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus estava dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vim para fazer a tua vontade. João 6,38, Jesus disse: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Talvez a tua vontade é abandonar, talvez a tua vontade em alguma circunstância difícil, me deu vontade de abandonar, me dá vontade de fazer isso, fazer aquilo, já falhou. Circunstância nenhuma pode ser maior do que a tua disponibilidade para com Deus. E agora você, dentro dessa palavra, você vai entender porque que muitas vezes a vida trava, às vezes tudo trava, às vezes a coisa não anda. Porque falhas na disponibilidade. Mateus 26:39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. O céu travou, parou, os anjos pararam, silêncio total no céu. Jesus não estava mais disponível para me salvar. Jesus não estava mais disponível naquele momento, até na vírgula, para te salvar. O céu estremeceu, calou-se. Mas tem uma vírgula, passa de mim esse cálice, ok, contudo, vírgula, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Quer dizer, Senhor, Jesus pode até ter falado em outras palavras no céu, entendeu? Eu não estou preparado para sofrer por tanto, eu não fiz nada disso, eu não tenho nenhum pecado, eu sou perfeito, eu nem me preparei para isso. Contudo, não seja o que eu quero, eu estou disponível, eu vou para a cruz. A disponibilidade de Jesus salvou eu e você. Aplaude ele. Em outras palavras, disso tudo, Jesus e os profetas disseram: ouça, eis-me aqui, Pai, para fazer a sua vontade. Por isso que muitos não entrarão no céu, e muitos preparados inclusive. Eu preguei a palavra, eu isso, eu aquilo, que preparo, mas indisponível, não valeu de nada. Valeu de nada. Vocês imaginam você num apuro danado na tua casa, danado, você precisa sair urgente para salvar a vida de alguém. Pega a chave do teu carro, tudo, bate o arranque e ele não pega. O carro está ali, ele está preparado, os pneus, a mecânica, a bateria, tudo em dia. Uma Ferrari para voar rápido, para chegar rápido no hospital e salvar a vida da pessoa. Porém, sem combustível, ela está indisponível.
O que está indisponível não vale de nada, mesmo que seja o mais preparado. Não adianta bater no peito e dizer: Senhor, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o jovem. A primeira circunstância que dá, primeira coisa que acontece, torna-se indisponível. Ferrou. Ouça o que o Espírito fala às igrejas, diz Apocalipse. Que Deus é especialista e a vida junto em causar circunstâncias para ver até onde a tua disponibilidade para com Deus, acima de todas as coisas, é possível. Se você está entendendo, aplaude a Jesus. Se você pedir para a pastora qual foi a alegria, a surpresa dela de eu ir pegar o pastel ontem, ela vai falar maravilhas. O Joãozinho está por aí? Se o Joãozinho estivesse aqui, vocês iam perguntar para ele, porque o bicho fala comigo. Um dia ele disse numa pergunta: aí tu me quebra, uai. Mas se tivesse o Joãozinho aqui e pedisse para ele: João, qual foi a tua emoção? E olhar lá para a arquibancada e lá está o teu pastor. E lá está um cara que foi professor. Eu mostrava para o Vilmar, um cara que foi atleta meu, hoje um dos melhores atletas do Brasil, artilheiro do Brasil e tudo, jogou com o Johnny, ganha milhares e milhares de reais e tudo, e eu estava ali, o Joãozinho sabe disso, eu falo para ele, eu mostro, e ele olha na arquibancada, está ali o meu pastor, está ali torcendo por mim, esse menino, nessa idade viver isso, ele jogava, eu dei um berro uma hora, numa prensada de uma bola, e quando ele escutou que eu berrei, vai para cima, João, ele foi para cima com tudo. Meu Deus, o Pierre é até maior que ele, mas ficou no cavaco, coitadinho. Chorou a mãe do outro, mas não chorou a mãe do João. Ele se motivou, porque o pastor dele estava ali. A minha disponibilidade mexeu com o coração desse menino. Ele nunca mais vai esquecer. A tua disponibilidade pode salvar vidas aos milhares, mas ser disponível, você vai entender até o final, muito. Eu quero ler uma palavra para vocês, Lucas 14, do 16 em diante. Fala de uma festa, um banquete, uma ceia. É como uma parábola que Jesus conta essa história. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Essa palavra nasceu o dia que eu fui para EFAP e queria andar com meus 12 e nenhum conseguiu ir comigo. Se Deus, por que não há disponibilidade? E Deus falou muito forte no meu coração, e eu respeitei cada um dos meus 12, não cobrando nenhum deles, porque eles tinham os seus afazeres, mas Deus começou a trabalhar o meu coração. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Quer dizer, Senhor, eu não tinha nada, eu era um zero ela, mas eu orei, eu clamei ao Senhor, o Senhor agora me prosperou, e eu sou um homem que tem 5 juntas de bois. 5 juntas de bois hoje já vale um monte de dinheiro, naquele tempo valia muito mais. Olha, Senhor, se não fosse o Senhor ter me abençoado, né? Agora eu sou próspero, o Senhor sabe, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar dos meus bois. Me perdoe, Senhor, eu não estou disponível. E o outro ainda argumentou: acabo de me casar, por esse motivo eu não posso ir. Olha, Senhor, eu orei tantos anos, eu clamei para aquela varoa, aquele varão, aquele homenzão, aquela mulher, agora o Senhor me deu, né? Agora o Senhor vem me convidar para uma ceia. Oh, Senhor, parece coisa do capeta.
Quantos aqui ainda estão solteiros? Ergue bem a mão. Não tem muitos. Quantos aqui é separados? Ergue bem a mão. Tem uns que não erguem, é isso aí. Eu sei quem é. Você está orando, né? Mas já diga para Deus que o que Deus enviar para você pode ser o melhor e pode ser a melhor, mas que não venha tirar a tua disponibilidade para com Ele. Agora eu casei, Senhor. O Senhor é o culpado. Em outras palavras é assim. O Senhor é o culpado. O Senhor me deu esse brother aqui, o Senhor me deu essa gadita aqui, meu Deus, Senhor. Ela quer vôlei, ela quer caminhada, ela quer pescar, ela quer viajar, eu não sei o que. E aí o Senhor me deu as juntas de boi, o Senhor me prosperou, Senhor. Aí não, né? Não posso estar disponível. Você está entendendo por que as pessoas acabam perdendo tudo depois? Versículo 21. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Isso significa que Deus está dizendo: eu convidei os que eu preparei, eu convidei os preparados, eu convidei aqueles que eu prosperei, mas eles me negaram. Esqueça deles e vai buscar os disponíveis. Vá em busca dos disponíveis. O coxo está lá disponível, não tem o que fazer. O aleijado na porta do templo, o cego pedindo esmola, os pobres também por aí. Chame, que vale mais para mim os disponíveis do que os preparados. Deus está falando com você. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontraram obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Vai para os lugares, atalho é lugar do mal, lugar ruim, lugar becos estranhos, não tem problema, a minha casa está vazia, precisa encher, vamos, estão disponíveis, chama. Aí vem uma declaração que você precisa abrir bem os teus ouvidos. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Você pode não se pôr disponível para Deus, mas se você for convidado e negou, você não vai provar da ceia. Esse primeiro povo, irmãos, que negou, que não foi, representa o povo de Israel, os judeus. Não quiseram, até mataram. O segundo povo somos nós, os abandonados pelo mundo, os rejeitados, os gentios. Chegou a nossa vez. Temos que fazer bonito, porque o primeiro povo rejeitou, mas esse é para outro dia. Lembra como você era quando conheceu o Senhor? Agora eu vou pregar. Agora eu tenho um tempinho para mim pregar. Até aqui eu fiz uma boa introdução. Como você agia quando conhecia o Senhor? Tinha vigília? Tu era o primeiro. Falava da Bíblia? Meu Deus, tu tinha versículos na boca. Falava de célula? Aonde é? Onde é? Tem mais de uma para mim ir? Eu quero ir mais de uma. Eu sonho em ser líder. Pastor, tem escola de liderança? Eu estou lá, pastor. Ah, tem convenção em Concórdia, tem em São Paulo, tem em Ponta Grossa, tem na Colômbia. Conta comigo, pastor. Você estava lá, como é que você era quando tu conheceu a Deus? Como foi o teu primeiro amor? Que disponibilidade era aquela? Que para tudo você estava na frente de tudo.
Você lembra como você era quando você conheceu a Jesus? Por que Deus mandou pegar os pobres? Porque estavam disponíveis, já que os preparados estavam ocupados. Normalmente os preparados estão sempre ocupados. Perdem a vez para os despreparados, mas disponíveis. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa tenha que ser uma despreparada, mas normalmente o despreparado chega na frente do preparado só pelo fato dele estar disponível. O despreparo não evita da pessoa chegar perante Deus e ter sucesso desde que esteja disponível. A desculpa não pode ser maior que a disponibilidade. Eu lembro que um dia o pastor Jairo mandou uma mensagem para mim. Pastor Gil, eu gostaria que... Não, foi a pastora Cleonice. Gostaria que o senhor viesse pregar aqui na Santa Ceia, em Concórdia. E eu estava preparado com tudo para fazer um bom trabalho aqui. E além de tudo, eu não estava muito bem de saúde naquele momento. Se eu falasse isso para a pastora, seria uma boa desculpa, sim ou não? Aceitável. Há desculpas que são aceitáveis. Elas são tão gigantes que elas são aceitáveis. Mas a desculpa nunca será e nunca pode ser maior que a disponibilidade. Agora o Espírito Santo me fez lembrar: Senhor, vão indo, Senhor, porque eu preciso enterrar o meu pai. Uma desculpa. Jesus poderia dizer: Fábio, legal, mas imagina, morreu seu pai, onde é que se viu? Não, aí sim, aí eu entendo que você não pode estar disponível para me seguir. Não, Jesus disse: venha comigo, deixa que os mortos sepultem os mortos, porque não há desculpa maior do que a disponibilidade. Seja disponível, aproveita o teu tempo, aproveita a oportunidade. Eu estou te chamando, teu pai já morreu, os mortos cuidam dos mortos. Quando os preparados estão ocupados, Deus chama os disponíveis. Por quê? A pessoa chega na igreja, ela está disponível para tudo. Meu pastor conta comigo, minha pastora. E às vezes lá na rede de jovens, os jovens a mesma coisa ali com a liderança dos jovens. E tudo está tão disponível e tal. E ora e busca e vem a bênção. A primeira bênção que vem, a pessoa já se agarra naquela bênção e diz: olha, hoje eu não vou poder estar no sábado de tarde, Johnny e Thay, eu não vou poder estar com vocês naquele evento de jovens, porque eu já marquei para dar um talento no meu carro que Deus me deu. Na primeira bênção já falhou e não vai ter a segunda, porque já falhou na primeira. Senhor, eu não estarei lá, Senhor, porque aquela chácara, aquela fazenda, aquele campo, aquele negócio que o Senhor me deu, Senhor, requer muito tempo, e aí não dá. O Senhor entende? Não, Deus não entende. Deus vai chamar um disponível no lugar de um próspero ocupado. As pessoas tornam-se indisponíveis justamente com aquilo que Deus abençoou. Você já parou para pensar? A indisponibilidade surge sempre depois de grandes bênçãos. Aonde que estamos, gente? Que loucura nós estamos vivendo! E batendo no peito que somos cristãos, que amamos a Deus, que amamos a Jesus. E usamos justamente aquilo que Ele nos abençoa para separar dEle. Que loucura! Achar que Deus entende isso. Deus entende dessa forma. Chama o servo e diz: os preparados, os que eu prosperei não podem vir? Não tem problema. Vai e busca os pobres, os coxos,
os mancos, os cegos, os aleijados, busque tudo. Quer dizer, Deus está dizendo, deixe os ocupadinhos lá, ficarão de fora, e busque os disponíveis. As desculpas simbolizam o apego às coisas terrenas, negócios, bens, relacionamentos, que fazem muitos recusarem o reino de Deus. Quantos talvez aqui não vão para a convenção em Concórdia, não é porque não tem, porque R$150, eu vi no último jogo da Chape, tinha um monte de gente da Eira aqui, legal, vão, porque eu também amo ver o futebol, é certo, mas paga 60, 70, 100, 110, 120, dependendo onde senta na arena. Manda vir uma pizza R$100, então ninguém tem dificuldade para pagar R$150 para ir para uma convenção. Tem alguma van que vai, tem carona com os irmãos, tem tudo. Acontece que muitos não vão ir, porque estarão ocupados com aquilo que Deus os abençoou. Mas lá estarão os pastores pregando. A palavra não deixará de ser pregada. A unção não vai deixar de ser derramada naquele lugar. Os ensinamentos não vão ficar para trás, mas os ocupadinhos ficarão de fora, cuidando daquilo que Deus abençoou, mas não para tornar a pessoa indisponível. Precisa crer em Deus, precisa confiar em Deus. Pastor, eu não posso ir na sexta, eu vou no sábado, ou eu vou no sábado à tarde, eu vou à noite, eu vou aparecer, Senhor, eu vou fazer qualquer coisa, meu Deus, mas eu estarei disponível para pegar uma parte dessa bênção, mas eu vou. Quem está entendendo? Aplaude ao Senhor Jesus. Mateus 22, 14, Jesus disse: portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe por quê? Se encaixa num chavão gospel que dizem por aí. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os disponíveis. Se você nunca tinha entendido, achando que Deus escolhia alguém, não. Os escolhidos é aqueles que puderam entrar na festa, foram escolhidos, porque disseram: eis-me aqui, Senhor. Se quer entrar na festa, se quer entrar na bênção, se quer entrar na prosperidade, eis-me aqui, Senhor. Quer ficar ocupado? Não tem problema, só vai ficar de fora. Êxodo 14, eu gosto dessa passagem, do 10 ao 12. Deus chama Moisés, e Moisés tem uma bela desculpa, porque poderia ser aceita por Deus. O 10, Êxodo 4:10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Porque Moisés era gago e Deus chama ele para ser o comunicador do Antigo Testamento. Meu Deus. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé, o Senhor? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Deus disse para Moisés: não tem problema, Moisés, eu até poderia aceitar a tua gagueira, não fui eu que fiz o surdo e o mudo, então fui eu que fiz você assim. Mas sou eu mesmo, por você estar disponível. Você vai,
e eu vou te ajudar. Aí está ei, pega essa. Não importa se você não é preparado para nada. Não importa se você não tem preparo para você ser o maior como Moisés o foi. Você pode até dizer: Senhor, eu não me preparei. Senhor, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparada para isso, Senhor. Deus vai dizer para você o que Ele disse para Moisés: agora, portanto, vai, eu estarei contigo, eu te ensinarei o que has de falar e como falarás. Quer dizer, se você está disponível, tudo o resto eu faço. Ah, pastor, eu não quero nunca ser um líder, porque eu não estou preparado. Ah, pastor, eu não vou me batizar, porque eu não estou preparado. Não estou preparada. Ah, Senhor, não existe. O preparo vem depois do eis-me aqui. Só diga: eis-me aqui. E Deus disse que estará contigo. Quando Deus chama e você aceita o convite, Ele transforma a sua vida. Ele transporta você para outro nível. Ele torna o impossível impossível. Lucas 1:37 diz: para Deus nada é impossível. E Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só aceita o convite. Se Jesus bater a tua porta, qual é a resposta? Vocês são muito inteligentes, aplaude ele. Pastor, eu sinto que eu não sou nada. Você não sente. Sabe por quê? Porque de fato, eu e você não somos nada. Pois nem sequer sabemos se amanhã estaremos vivos. Eu não sou nada. De fato, eu também não sou nada. O que nós somos? Senão disponíveis a Deus. Ah, mas eu tenho tudo. Tem hoje, amanhã você pode nem existir. O teu tudo permanece, mas você foi. Há pessoas que recebem dons, talentos e chamado, porém nunca ficam disponíveis para exercê-los. Adianta isso? Tem pessoas cheias de talentos dentro da igreja. Tem pessoas cheias de dons. Tem chamado dentro da igreja. Porém, nunca está disponível para Deus usar. Deus vai ter que chamar alguém despreparado, mas disponível. Porque quem Ele preparou disse não para Ele. Meu Deus. Eu não sabia se eu seria um bom pastor. Eu não sabia se eu seria um bom pastor. Porém, eu fiquei à disposição de Deus. Quando surgiu uma vaga para Xanxerê, eu disse: eis-me aqui. E a minha mulher do meu lado disse: não conte comigo. Xanxerê ficou sem pastor? Não. Está o casal de pastor que está lá até hoje. E eu e a pastora em seguida, os preparados, quebraram que nem arroz de décima. Nunca passei tanta dificuldade financeira como depois do não da pastora. Aí surge a oportunidade, Deus me dá um chamado no coração muito forte novamente, e eu disse: eu vou para Erechim, porque eu amo Erechim, eu amo a gauchada, eu amo o meu time de futebol, que eu estou perto para ir lá para assistir o meu Grêmio, eu gosto de futebol, eu vou. Eu comecei a pensar em tudo, eu gosto da tradição gaúcha, eu vou ganhar toda aquela gauchada, e me preparei para isso. Aí estou preparado, a pastora está preparada, a pastora também disse: eis-me aqui. E chega do meu lado o meu pastor num culto, eu alegre, feliz. E eu odiava Chapecó, porque eu tinha morado aqui, a minha vida tinha sido uma desgraça aqui, e tinha sido uma bênção em Erechim. E chega o meu pastor do meu lado e bate nas minhas costas e diz assim: Gil,
fala: meu pastor, viu? Você não vai mais para Erechim. Você vai para Chapecó. Tem certeza? Sim, Gil, tenho certeza. Eis-me aqui, pastor. Sou pastor aqui. Sem argumento nenhum. Eu não sabia se eu teria capacidade para ser. E eu não tinha. Eu não era o mais preparado para ser o teu pastor. Eu não era o mais preparado para ser pastor dessa igreja. Talvez eu não tinha preparo nenhum para ser pastor dessa igreja. Mas quando eu disse: eis-me aqui, Senhor, Ele disse: vai, eu sou contigo e eu prepararei você. Não caí de paraquedas, nem quis ser, nem escolhi ser, mas disse: eis-me aqui. Só isso. O resto é com Ele. O jovem rico, preciso citar o jovem rico que está lá em Mateus capítulo 19, do 16 em diante, não vamos pôr. Ele chega e faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Quer dizer, ele perguntou para Jesus, né? Então ele fez a pergunta errada para a pessoa certa. Como assim, pastor? Você não pode perguntar algo para o dono da coisa se você não está disposto a perder o que precisa ser perdido para ganhar o que você perguntou. Mexeu com o teu cérebro, né? E daí Jesus disse para ele: bom é um só, bom é Deus, siga os mandamentos. Quais? Jesus citou os mandamentos para ele. Isso eu sigo desde jovem e tal, desde pequeno e tal. Então quer dizer, ele era um crente, ele conhecia, ele tinha conhecimento, ele era da base nossa. Daí Jesus olha para ele e diz: vai, vende tudo que tem e doa aos pobres, então depois me siga. É que assim, irmãos, Jesus olhou para ele e pediu isso por quê? Porque o que prendia ele, que tornava ele indisponível, não era falta de conhecimento. Ele queria a vida eterna, ele conhecia, ele sabia de tudo, mas o que prendia ele era o dinheiro. Então se desprende, Jesus está dizendo para ele: se desprende daquilo que te prende, fique disponível e me siga. E o jovem não entendeu, diz que ele se aborreceu e saiu. Você sabe que, eu não sei aqui em Chapecó, qual é o prato mais caro que tem. Talvez alguém vai jantar à noite, talvez tenha algum restaurante que cobre R$500 por pessoa. Esse é o prato mais caro que tem. Mas nós temos em Chapecó pessoas que ganham R$1.000, 3.000, 5.000, 10.000, empresários que faturam 100 mil, ganham 100 mil, tem empresários que ganham 1 bilhão, 1 milhão, eu não sei. Mas lá nesse restaurante o máximo que é cobrado é R$500, não é verdade? De repente você está lá, você é um trabalhador simples e você naquele dia você conseguiu R$500 e você vai comer um prato de R$500. Do teu lado tem quem? O empresário de Chapecó que fatura bilhões ou milhões. Ele vai estar comendo o mesmo prato daquele que fatura 3, 4, 5 mil no seu emprego por mês. O que isso quer dizer, irmãos? Que o dinheiro é só um número. A única coisa que muito dinheiro pode fazer é comprar mais do mesmo. O que isso quer dizer, pastor? A pessoa luta, meu Deus, que alegria, que motivação que dá quando a pessoa compra a sua primeira casa. Ela vai morar na casa dela, certo? De repente ela vai ficando rica, milionária, Deus vai abençoando, aí ela compra a segunda, a terceira, ela não tem mais o prazer da primeira, porque ela está tentando comprar algo que não se compra, que é uma alegria, que é estar bem por dentro. É o que eu citei aqui, irmãos. É comprar mais do mesmo. A pessoa compra até um avião, certo? Ela compra até um avião, mas depois ela vai comprar o quê? Mais outro avião somente.
É só números dali para frente. O dinheiro é número, tanto que depois que tu alcança um certo patamar, ele é só número. E esse jovem, Deus viu que ele estava preso, ele tinha muito, ele estava preso naquilo, de certo ele pensou, eu não vou seguir Jesus, é muito documento para assinar, imagina eu tenho que ir em cartório, passar isso para aquele, eu sou um homem de muitos compromissos, eu não vou. Aborrecido saiu, ele foi embora. Você sabe que o rico, a pessoa milionária, quando ela tenta comprar o que ela não consegue comprar, é influência. Uma das coisas que ela tenta comprar é influência. Aí ela começa a convidar para ir jantar na casa dela, aquele político importante, aquele artista importante, porque ela precisa viver, ela quer comprar isso. Quem sabe o jovem rico pensou, descobriu mais tarde, eu tinha o Criador do universo, que eu poderia ter andado com ele, eu poderia ter feito parte da equipe dele, e para segurar isso aqui, que me prendeu, para segurar esse dinheiro que o que eu comprei, agora eu vou comprar tudo de novo, porque eu já comprei o que eu precisava, agora só estou multiplicando, comprando, mas perdi de andar com o meu Salvador. Por isso que Deus pediu para ele. Às vezes Deus pede para você o que está te prendendo, para você poder seguir a Ele. Foi isso que Ele pediu para o jovem. Vai e vende tudo, se desprende disso. Vocês sabem, vocês já ouviram falar do... Deixa eu pegar aqui, onde é que eu tenho aqui? Só um pouquinho, que eu tinha separado aqui. Do Rockefeller. Quem já ouviu falar de Rockefeller? John Rockefeller. O homem mais rico do mundo tinha apenas 1 ano de vida aos 53 anos. Olha só, John Rockefeller, aos 25 anos, aos 25 anos de idade, dono de uma das maiores refinarias dos Estados Unidos. Aos 31, o maior do mundo. Aos 38, controlava 90% de todo o petróleo americano. Aos 50, o homem mais rico do planeta. Ele tinha vencido o jogo da riqueza, mas aos 53 anos, seus médicos lhe disseram algo brutal: você tem menos de 1 ano de vida. O homem que tinha tudo percebeu que nada poderia levar. O controle que ele acreditava que era uma ilusão, o controle que ele acreditava ter era uma ilusão. E naquela noite fria e sem sono, uma ficha caiu. De que adianta o mundo inteiro e eu perder a mim mesmo? Na manhã seguinte ele fez algo impensável. Chamou o advogado e contadores e disse: quero redirecionar minha fortuna inteira. Ele fez ao contrário do jovem rico. Hospitais, pesquisa médica, educação. Nascia a Rockefeller Fundação. O resultado foi inacreditável. A fundação financiou a descoberta da penicilina. Rockefeller é o que descobriu a penicilina, irmãos. Salvou milhões de vidas. E enquanto curava o mundo, Rockefeller começou a se curar também. A dor foi desaparecendo, a saúde voltou. O ano que deveria ter morrido passou. Depois outro e mais um. O homem condenado a 1 ano viveu mais 44, morreu aos 97 anos de idade. Porque quando ele viu que ia morrer, que ele estava preso na fortuna, ele vai e diz: Senhor, eis-me aqui. Direciona tudo e por isso descobriu a penicilina, e a penicilina salvou a vida dele. Mas o jovem rico ficou triste e disse: não, eu vou permanecer preso, tenho muitos compromissos. Perdeu o Salvador do mundo. Você entendeu? Aplauda ao Senhor Jesus. Então se desprende daquilo que te prende e fica disponível e me siga. Foi o que Jesus disse a esse jovem. Não é por tempo de expediente que Deus te honra, mas por disponibilidade. O que isso quer dizer? Sabe que lá no último dia, né? Lá no derradeiro último dia, então a pessoa vai chegar: Senhor, eu passei na igreja expulsando demônios 20 anos. 20 anos. Deus vai dizer: eu te convidei para as bodas, como Ele convidou aquela turma.
está na palavra. Você sempre disse sim, mas no dia das bodas, você não apareceu. Você estava indisponível. Então, todo aquele tempo, servindo, ele jogou fora. Isso quer dizer o que para nós, irmãos? No reino de Deus não há garantia. Todas as ofertas que eu coloquei no altar, todas as orações, tudo que eu fiz, tudo que eu participei, não há garantia nenhuma que se amanhã eu estiver indisponível, isso daí me garanta alguma coisa. Amanhã eu tenho que de novo estar disponível para Deus. Amanhã de novo eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. Não há garantia no reino de Deus, porque 20 anos eu fiz, 50 anos eu fiz, 41 anos eu fiz, não sei o que, mas no dia das bodas você não apareceu, você mandou uma desculpa, você ficou de fora. Não há garantia no reino de Deus. Claro, você planta, você colhe, isso é outra história, mas porque você fez, você está garantido o dia da manhã? Não está nada garantido. Tu nem sabe se tu vai estar no dia da manhã, mas se você estiver, você vai ter que fazer de novo. Com Deus é assim. No reino de Deus, o maior é o que serve, o que está disponível. Você sabia? No mundo é o contrário. Se eu ligar agora para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ligar lá na América, e quero falar com o Donald Trump, ele não vai me atender, porque ele vai estar indisponível, porque ele é o maior. No mundo, o maior está sempre indisponível, porque é muitos compromissos, é muita coisa, isso é o mundo. No reino de Deus, o maior é o que tem que estar sempre disponível. Quem foi o maior que já passou por essa terra? Jesus Cristo. E ele disse: eu não vim para ser servido, senão para servir. No reino de Deus, o maior, aquele mais bem sucedido, esse é que tem que ser sempre o primeiro. Sabe por quê? Porque quanto mais disponível tu estiver a Deus, mais Deus te prospera, mais Deus te dá. E quanto mais disponível tu vai ficando, mais Deus vai te usando. Então entendam isso, irmãos. O maior é o que serve. O maior é o que está mais disponível, ao contrário do mundo. Por isso que muitos vão bem até uma altura. Quando tornam-se ocupadinhos para Deus, passa o tempo, e a pessoa ou empaca onde está, ou às vezes perde tudo, porque se tornou indisponível para Deus. Eu vou concluir. A disponibilidade lhe dá visibilidade. Se quer ser visível, então seja disponível. A disponibilidade gera grandes oportunidades. Quanto mais disponível tu estiver para Deus, mais oportunidades Deus te colocará na tua vida. Quanto mais disponível tu estiver para Deus, mais próspero Deus vai te tornar. Porque tu está sempre disponível, tu está sempre servindo. A disponibilidade abre os céus sobre a tua vida. A indisponibilidade cerra os cielos, fecha os céus sobre a sua vida. A disponibilidade ele coloca no início da fila. Deus diz: vai lá, chama o Rafa. Eu preparei o Rafa. Ele está preparado, ele está próspero, ele está gigante, ele está grande. Chama ele para mim. Aí vem a desculpa: não posso, pastor, não posso, Senhor, não posso, meu Deus, por causa disso e disso e disso. Deus diz: não tem problema. Se o preparado está ocupadinho, vai no final da fila, traz o despreparado e põe na frente dele. Esse vai entrar, o outro vai ficar para o lado de fora. A disponibilidade transforma um nada em um tudo. Tem pessoas que querem ser o maior olhando para o mundo. Não. Seja o maior no reino de Deus. Tu não é nada hoje,
realmente nós não somos nada hoje e não seremos nada amanhã, porque não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Mas se você quer ser grande no reino de Deus, quer ser o maior no reino de Deus, eis-me aqui. A disponibilidade é maior, é mais relevante, é mais importante que a capacidade. Você sabe que às vezes eu preciso falar isso. Quando eu era gurizote, tinha uns meninos que jogavam com nós. Jogavam, um ou outro jogava porque era dono da bola. Só por isso. Tinha outros que jogavam que era um craque. Aparecia, todo mundo queria estar no time dele. Chegou o craque. Mas tinha uns que jogavam porque estavam sempre ali, estavam disponíveis. Não era aquele craque, era bom de bola, mas mais do que isso era disponível. Eu fui um. Eu joguei em tudo meus times lá da Piazada. Depois, com 14 anos, já joguei no adulto, o primeiro campeonato de futebol de campo. Sabe por que me chamaram? Porque eu sempre estava ali. Eu estava disponível. Nós íamos em cima daqueles caminhão, antigamente ia com caminhão. Às vezes depois cobraram lona, no tempo era sem lona, chovia, sol. Eu estava lá sentadinho e jogava no primeiro time. Porque eu era craque? Não. Eu era bonzinho. Mas era porque eu estava disponível. Pastor, eu estou sempre aqui na campanha de oração. Semana que vem temos campanha de oração. Senhor, eu estou sempre aqui e eu vejo que muita coisa parece que não está acontecendo na minha vida. O quê? Deus está te colocando em toda a campanha de oração. Já está acontecendo. Pelo fato de você estar disponível a orar pela igreja, pelos pastores, pela tua família, pela cidade, pela nação. Você nunca perde uma campanha de oração, você nunca perde uma noite, você está sempre disponível. Você vai estar no primeiro da fila, menos dia ou mais dia, vão te ver Deus tirando você do último lugar e colocando no primeiro lugar, porque Deus nunca falha. Aleluia!